Oi, pessoal da JPC Festa, eu sou a Amanda Freitas, autora do The Flower Pot e do Sinos de Maio, e hoje eu vou contar um pouco para vocês, mostrar um pouco para vocês, um pouco do meu processo de fazer quadrinhos. Quando eu começo a pensar no que eu vou publicar, eu faço uma outline do que eu quero fazer, escrevo mais ou menos o que eu penso da história, eu defino os personagens. A partir disso, pelo menos para mim, eu não consigo escrever um roteiro inteiro. Então, eu preciso ter uma coisa mais visual. Então, geralmente eu desenho cenas que eu quero colocar, eu defino um pouco do que eu quero de cenário, eu pego bastante referência, mesmo que seja pelo Google Maps, para eu ter uma ideia de local, né, o que eu vou precisar fazer para colocar de cenário dos personagens, tanto interno quanto externo. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é desenhar os personagens. No caso do Pio e do Adrian, eu já tinha desenhado eles há algum tempo, então eu só redefini o tipo de design que eu ia fazendo e eu fiz algumas ceninhas para eles, né? Então, desenhando mesmo como ilustração, eu já fiz algumas cenas. E depois eu fui montando a historinha para ser um pouquinho mais curta. Cada capítulo eu tento definir thumbnails primeiro, então cada thumbnail eu escrevo mais ou menos o que vai acontecer. Às vezes eu defino ações antes de colocar nas thumbnails, mas eu prefiro sempre fazer de um jeito. Às vezes eu acabo mudando a thumbnail, que era uma página só, acaba virando duas, ou acaba virando 3 páginas, né? Mas eu tento sempre colocar uma do lado da outra antes de começar a definir melhor, para ver se tá funcionando tudo 100% ou não. O próprio rascunho, dependendo do que eu tô fazendo, ele acaba sendo mais simples. Como eu já tenho muita referência dos personagens, às vezes para acelerar o processo eu pego alguma imagem que eu já tenho deles, né? Do próprio The Flower Pot eu desenhei eles várias vezes, mas no começo, para manter o traço, eu costumava ficar sempre com uma referência do lado, ou ter uma folha de expressões, né? Uma folha de poses deles mesmo, para ir facilitando o processo no começo. Mas depois de um tempo acaba acostumando, já vai mais automático. A minha line art, ela é mais simples, então eu não coloco tanta definição nela. Acho que tanto nos dois quadrinhos, né, The Flower Pot e Sinos de Maio, eu fiz a parte de luz e sombra bem simples, né? Eu acho que para manter uma frequência boa de desenhos eu não consigo ir tão longe assim. E depois de fazer de linha, de tudo, eu defino as cores. Eu acho que a cor do The Flower Pot é bem característica. Eu mantive a mesma paleta de cor do começo ao fim e ela foi escolhida com o tipo de cenário. Todos os cenários que eu usei no quadrinho, eles são de lugares que eu peguei como referência, em lugares de verdade. Então, no artbook que eu fiz, né, que é um scrapbook como se fosse feito pelo Adrian, tem alguns lugares da Itália que eles visitaram, então todos eles têm um lugar específico. Eu vi muito guia de viagem, vi um monte de ceninhas que eles podiam ter. Alguns eu pego e coloco a imagem como referência para ver se tá parecido ou não, né? Mas tem uns que eu peguei bem específicos, os lugares que eles visitam, tipo a praia, são todos lugares de verdade. Então eu preferi pegar a referência deles do que inventar uma coisa totalmente fora da realidade. Tirando isso, eu também gosto de pegar bastante referência de quadros mesmo, né? Tem autores que eu gosto bastante e para fazer a disposição de quadros e aqueles efeitos no fundo, eu também peguei referência disso antes, né? Até chegar ao produto final, então testei algumas coisas, vi o que funcionava ou não, né? Eu não gostei de deixar a folha lisa, então em alguns momentos eu colocava algum efeito ou colocava os triângulos em volta, e eu acho que foi o que mais funcionou, né? No Sinos de Maio agora eu coloco uma folha, né, para imitar um pouquinho a textura de folha embaixo, já que ele não tem tanto detalhe no fundo. No scrapbook que eu fiz o ano passado, eu também coloquei um efeito de folha e coloquei linha de caderno, né? Então nada fica com o fundo liso. E eu acho que é legal para guiar um pouco o olho de quem tá lendo, né? Ele dá uma acompanhada nas folhinhas. Como The Flower Pot foi um quadrinho pensado para webcomic, eu não fiz ele tão horizontal assim. Eu ainda fiz um formato de páginas, pensando em algum dia poder ter a versão impressa, mas ele não foi pensado com o tanto de margem, com o tamanho certinho que a gente tinha para fazer uma versão impressa. Então, quando eu entrei em contato com a JBC, o diagramador, ele conversou comigo, ele mandou algumas coisas, alterações que ele estava fazendo nos quadros para poder ter uma margem melhor. Quando a gente pensa em quadrinho para web, eu não preciso me preocupar com o tamanho de folha, se vai encaixar no papel, se vai cortar algum quadro. Então, essa parte foi um pouquinho diferente na hora de encaixar, passar a história do vertical
vertical pro horizontal, né? Mais ou menos, a autora de Heartstopper, ela faz a mesma coisa, né? Eu acompanho pela internet antes de ser publicado aqui. E ela também faz nesse formato de páginas, já pensando para uma possível impressão. Só que mesmo assim ele funciona nos dois, né? Ela não perde quadro nenhum quando vai passar pro impresso. Então eu pensei mais ou menos a mesma ideia, né? Não seria tipo quadros tão fechadinhos como é tipo um quadrinho já pensado para impressão, mas eu consegui encaixar a quantidade de quadros que eu fazia mais ou menos nas páginas quando passou para a versão impressa. Queria agradecer tipo, o pessoal que comprou a versão impressa do The Flower Pot. Eu tive bastante feedback bom e tô conversando com a editora e a gente pensa em fazer uma nova versão com mais conteúdo, né? Mas por enquanto eu tenho outro projeto que tá saindo, chama Sinos de Maio. É um quadrinho um pouquinho diferente de The Flower Pot. Ele conta a história de um aprendiz de magia, que é o Nash. Na historinha, ele tá fazendo o estágio dele para completar e ser tipo, um mago oficial. Então conta a história desde quando ele era criança, como ele se interessou em fazer poções, né, entrar nessa parte de estudar mesmo a magia. Conta um pouco da vida dele na escola, tipo, e na parte do estágio mesmo, que é o que tem mais na história, né? Eu tô entrando agora nessa parte do estágio dele, né, no que tá sendo postado. Vocês podem encontrar Sinos de Maio no Tapas e no Webtoons. O pessoal vai estar colocando os links aqui na descrição do vídeo. E vocês continuam com mais coisas da JBC Festa. Tchau, tchau.